A pauta e notícia que acaba de chegar. O Senado acaba de aprovar uma parte importante do Pacto Federativo. Pauta para a repórter Natália Toledo, que fala com a gente agora, direto de Brasília. Nath, boa noite. A PEC da cessão onerosa foi aprovada. Nos explique isso, por favor. É isso, Marcelo. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. É aquele excedente dos campos do pré-sal de petróleo que foi descoberto depois da Petrobras começar a explorar, que vai ser agora dividido entre estados e municípios, e os senadores aprovaram em 2 turnos, uma votação muito rápida, agora há pouco, uma divisão de 30%. Vão destinar 30% do que ganharem no leilão desse excedente, nessa área produtora de petróleo, para estados e municípios. 15% para os estados, 15% para os municípios. É um leilão, um mega leilão que está marcado para 6 de novembro, deve render aos cofres públicos 106 bilhões de reais, segundo os cálculos da equipe econômica, e só que 33 bilhões desse dinheiro todo já estão comprometidos. Vão para a Petrobras por uma renegociação de contrato. Sobram 73 bilhões para a União. E aí, pelos cálculos dessa porcentagem que eu acabei de falar, que foi aprovada pelos senadores, ficam então mais ou menos 21 bilhões de reais para serem repartidos entre estados e municípios. Agora, nessa sessão que acabou de acabar, essa votação, no Senado, o relator, o senador Cid Gomes, acolheu uma emenda de um senador do Rio de Janeiro, o senador Flávio Bolsonaro, para destinar mais 3% desses recursos para os estados produtores. No caso do mega leilão de novembro, é praticamente o Rio de Janeiro, porque antes do que estava escrito e aprovado pela CCJ, a partilha seria principalmente para estados ainda em desenvolvimento, com renda per capita menor, e os estados produtores receberiam menos dinheiro. Agora teve essa mudança, então do dinheiro que fica para a União, 3% vão só no próximo leilão, praticamente para Rio de Janeiro. Agora, mais um último detalhe importante, Marcelo, esses recursos, os governadores e os prefeitos podem usar para investimento, para investir e também custear o rombo previdenciário, no caso dos estados que têm fundo previdenciário, mas não pode ser usado para pagar salários, servidores ativos, inativos ou pensionistas. Essa é a regra, porque a ideia é investir na economia, girar a roda e não pagar esse tipo de custo obrigatório, que são os salários. Um texto que já foi aprovado no meio do ano na Câmara, agora aprovado no Senado em 2 turnos, teve modificação, então volta para a análise dos deputados. Marcelo. Valeu, Natália. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho aí em Brasília. Bom, perante a notícia que acaba de chegar, vamos entender, o que essa notícia significa, a repercussão que ela tem. Deixa eu ir primeiro para as mãos da Mônica. E aí, Mônica, o que você nos diz das informações que a Nath acaba de trazer? Isso é bom para estados, municípios, para a União? Que análise você faz? A Natália resumiu muito bem as ideias que estão em negociação. É resultado de uma ampla conversa e de pressão dos estados e dos municípios que achavam que eles também tinham direito a uma parcela desse dinheirão que pode ser arrecadado no leilão da cessão onerosa. Então, foi bom para todo mundo. É justo que o estado produtor receba uma parte maior, ele tem grande ônus de ter na sua costa ou no seu território poços de petróleo, é algo que exige outros tipos de investimentos para fazer mitigação de danos ambientais. Então, prova bem que quando tem um acordo, se aprova uma PEC em 2 turnos, em poucos minutos e dá tudo certo. Acho que é uma divisão que foi bom para todo mundo. Agora o que a gente tem que torcer é que o leilão saia mesmo no dia 6 de novembro. Ainda há pendências no edital entre o Ministério da Economia, o Ministério das Minas e Energia e o Tribunal de Contas da União. Isso deve ser resolvido rapidamente. O Ministério das Minas e Energia disse que, se aprovada essa PEC, então já na sexta-feira sairia o edital de licitação da cessão onerosa. Esse dinheiro é muito importante para um Estado brasileiro como a União e para os estados e para os municípios que estão na situação fiscal tão precária. Tomara que ele saia logo. Obrigado, Mônica. Camarote, queria ouvir você também, pegando esse gancho que a Mônica fez ali, o encerramento dela, sobre a importância disso para o Caixa de estados e municípios, e até da União, quando a Natália fala, não pode pagar o pessoal da ativa, mas pode usar o dinheiro para pagar aposentados e pensionistas. Isso aí é um pote de ouro, se o dinheiro vier. O Fundo Previdenciário, perdão, Ô Marcelo, deixa eu te falar, o que é que eu estava percebendo? Eu estava agora há pouco no Senado Federal
Isso já desde a semana passada estava precificado, ou seja, o Pacto Federativo deve avançar rapidamente em algumas questões, principalmente naquelas que têm um repasse muito claro para estados e municípios, ou seja, tira um pouco da União e repassa para estados e municípios. Então, o Pacto Federativo vai andar em paralelo a isso que eu ouvi lá no Congresso Nacional, ouvi do próprio presidente Davi Alcolumbre, de senadores, outros senadores, que isso vai andar em paralelo, inclusive, em relação à reforma da Previdência. E claramente andou hoje e não está atrapalhando a reforma da Previdência, que a gente vai falar daqui a pouco. O que a gente tem aí, é importante falar. Esse repasse que está sendo colocado, você segue critérios de desenvolvimento. Então, vai muito naquele critério do Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios. E por esse critério, os estados produtores como o Rio de Janeiro, eles perderiam, principalmente o Rio de Janeiro. Então, a bancada fluminense, a bancada do estado do Rio de Janeiro, estava reivindicando justamente ter uma espécie de compensação por ser o estado produtor. E isso veio nessa solução que foi apresentada pelo senador Flávio Bolsonaro e acatada pelo senador Cid Gomes, como bem relatou a reportagem, a Nath. Então, fica dessa forma, o governo também quer criar um ambiente para que outras questões tenham mais facilidade no futuro, como principalmente a reforma tributária. Então, o governo acha que pode ir pacificando essa relação com estados e municípios até chegar o momento da reforma tributária. A conferir, mas é um passo que o governo está tentando fazer casado, inclusive com o comando do Senado Federal.